Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos Artigo Científico da Escrita à Publicação, que é um curso gratuito feito com o intuito de que o conhecimento sobre a escrita de artigos científicos chegue para diversas pessoas que não têm oportunidade de ter esse tipo de aula nas suas instituições, tá? Também para ajudar um pouco os alunos iniciantes, quando vão escrever o primeiro, o segundo artigo, que ainda tem bastante dúvida, tá? Então esse curso é feito com informações básicas e aí a gente vai aprofundando pouco a pouco com a sequência de conhecimentos, tá? Então não esqueça de ir lá nos primeiros vídeos e assistir o módulo 1, o módulo 2, que esse aqui é o módulo 3, tá? E ainda vai ter o módulo 4. Então, eu preparei uma sequência de conhecimentos para que vocês aprimorem um pouco a técnica, para estruturar e escrever artigo científico, tá bom? Então, no vídeo de hoje, a gente continua o módulo 3, estrutura e conteúdo, e a gente vai falar agora sobre o resumo e as palavras-chave, tá bom? Então, a gente já viu o título, a gente já viu autores, instituições, e agora resumo e palavras-chave. Então, vamos começar primeiro com o resumo. Que cuidados eu vou ter que ter com o meu resumo? Então, deixe para o final. O que quer dizer isso, deixe para o final? É que como o resumo é o resumo de todo o trabalho, tá? Você não vai fazer ele primeiro. Então, primeiro você vai fazer todo o teu artigo. Primeiro você vai fazer a introdução, resultado, conclusão, tudo. E quando tiver tudo pronto, você tiver tudo na sua cabeça, é que você faz o seu resumo, tá? E assim, aí você não vai esquecer de nada de colocar as coisas no teu resumo. Porque quando o aluno escreve primeiro o resumo, mesmo que ele já tenha todo o trabalho na cabeça, quando ele escreve primeiro o resumo, porque a tendência de alunos iniciantes é essa, ele vê que o artigo começa pelo resumo, então ele faz primeiro o resumo. E aí quando ele está fazendo o artigo, ele discute outras coisas, aparecem outras coisas para discutir, e aí não está lá no resumo, porque ele pensou naquela discussão depois. Tá? Então a dica é deixar o resumo sempre para o final. Tá? Então, resumo, uma das últimas coisas a serem feitas. Outra coisa importante que vocês precisam saber do resumo é a função dele. Então, o resumo, ele geralmente aparece separado do teu artigo. Tá? Então, existem buscadores buscadores científicos, que você consegue ver o artigo inteiro. Outros, não. Você tem que pagar, mas ele ainda te mostra o resumo. Tá? Ele ainda te mostra o resumo, mostra o título, mostra os autores. Então, o resumo, e muitas vezes as pessoas, quando estão selecionando artigos para ler, vê o título e depois vai no resumo. Então, o resumo é geralmente visto separado de todo o teu trabalho. Tá? E você tem que ter a consciência que, se o teu resumo vai ser lido separado do teu trabalho muitas vezes, ele tem que dar uma visão geral de todo o teu trabalho. Tá? Então as pessoas têm que ver um pouco da motivação, tá? Um pouco do problema científico e principalmente os resultados que você chegou. E não é fácil. Por quê? Porque os resumos geralmente são curtos, 250, 300 palavras. Então, uma pessoa que não tem a prática de escrita, ele não consegue passar muita informação com pouco texto. Tá? Então, muitas pessoas dizem assim, só falta o resumo, só está faltando o resumo, isso aí eu faço em 10 minutos. Não é assim. Tá? O resumo, ele exige bastante dedicação para escrever, porque é isso, muitas informações em poucas palavras. Então você tem que ser bem técnico, usar palavras bem adequadas, tá? Para escrever o teu resumo, e ele tem que dar aquela visão geral para que a pessoa possa ler, independente do teu artigo, e saber o que é que ele vai encontrar se ele for ler teu artigo. Tá? Ele, junto com o título, ele vai representar o teu trabalho nos buscadores científicos. E aí o leitor, ele vai decidir entre centenas de artigos da área qual ele vai ler. Certo? E todo mundo, quando escreve um artigo, quer que as pessoas leiam aquele artigo.
Então, você também tem que ser estratégico quando você escreve o teu resumo. O que é que isso significa? Que o resumo, espera-se que ele contenha os resultados, o resumo dos teus resultados, tá? Das coisas mais importantes. E aí você tem que dar os destaques. O que é que foi destaque na minha pesquisa? O que é que realmente chamou a atenção? O chama a atenção das pessoas? O que é que impacta mais na minha área? Qual foi o passo a mais que eu dei na fronteira do conhecimento? Que aí vai ser bem importante as pessoas saberem o que é que ele vai ler no meu trabalho que vai ajudar no dele. Tá? Qual é o diferencial do meu trabalho? Coloca isso no resumo. Os principais achados e os destaques. Né? Porque também, tanto título como resumo, existe aquela questão do marketing, né? Que eu já falei para vocês que não é pecado. Você vai estar dentro da escrita científica. Dentro da escrita científica, dentro do rigor científico, você vai valorizar o teu trabalho. Mas você não vai valorizar com coisa que você não fez, obviamente, né? Com as coisas que você fez e você acha que é importante que as pessoas saibam. Tá? Então não perca também a oportunidade de valorizar o teu trabalho, sem mentir, obviamente, né? No resumo. Tá? Porque como as pessoas deixam, né, dão menos importância para os resumos, e aí ficam os resumos que às vezes nem representam o trabalho. O teu trabalho está muito melhor do que o teu resumo. Então, isso não é desejável. Tá bom? Ele tem que representar o que você realmente fez. Outra coisa bem básica é que o resumo ele não precisa de referência bibliográfica. Tá? Você não precisa citar como você vai fazer na introdução, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Você não precisa ter preocupação com as referências bibliográficas. Então você só informa, né? Na escrita científica eu falei para vocês no outro módulo que tudo que é dito na ciência tem que ser referenciado, exceção do resumo. Existe casos onde você referencia, existe. Se for uma coisa super importante, super nova, que você considere meu, você pode até citar. Né? E aí o editor da revista vai ver se convém ou não. Mas geralmente não se coloca referência bibliográfica em resumo. Tá bom? Agora, uma coisa que causa bastante dúvida nas pessoas que começam a escrever seus primeiros artigos é a definição de siglas. Todos vocês sabem, né, ou deveriam saber, ou vão saber agora, que é o seguinte: quando você está escrevendo um texto científico, a primeira vez que você coloca a sigla, você define ela, e depois você usa só a sigla. Tá? É assim que se faz. Agora, isso conta o resumo ou começa na introdução? Certo? Assim, se eu colocar a sigla no resumo, eu já defino, e aí no texto eu não defino. Como é que eu faço isso aí? Isso aí geralmente causa bastante dúvida. Tá? E o que é que eu tenho para falar para vocês? Seguinte, sabe o que eu disse ainda agorinha? Que o resumo ele é visto muitas vezes por separado? Então, se ele é visto por separado, se você colocar só a sigla ali, as pessoas não vão entender, porque ela vai estar definida no artigo. Tá? Então, é desejável que não haja no teu resumo siglas sem definir. Certo? Então, isso é o que eu diria para vocês. Não coloquem siglas sem definição em resumo, porque as pessoas não vão entender. Se eu for te dar um conselho, não coloca sigla. Escreve. E aí no teu texto, você faz sigla e define. Tá bom? Tem gente que define 2 vezes. Fica meio repetitivo. Tem gente que define 2 vezes. Tá? Define lá no resumo e depois define na introdução. Mas aí quando o leitor pega, fica meio repetitivo. Então o conselho que eu te dou é não coloca. Tá? Deixa sem sigla, coloca as palavras. E aí você já vai definir depois na introdução. Tá bom? Leve em consideração também, algumas áreas, umas siglas são tão vistas que todo mundo sabe. Então não é tão grave. Se você colocar alguma sigla sem definição, mas é uma sigla que todo mundo sabe, né? Uma coisa assim, sei lá, vou dizer um aqui para vocês.
HIV. Todo mundo sabe o que é. Então não vai ser tão grave essa sigla, essa indefinição no resumo. Agora, outras técnicas que as pessoas não conhecem, então aí fica feio, né? Até o editor pode pedir para você corrigir, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, repito. Quando as pessoas fazem busca, elas vão querer ler trabalhos interessantes. Isso serve também quando você envia para publicação. A primeira coisa que cai na mão do editor, que vai decidir se publica ou não o teu trabalho, é o teu título e teu resumo. Então ele lê do título, ele já sabe se você está ou não trabalhando na fronteira do conhecimento, se você está ou não avançando naquela área. Se ele tiver dúvida, resumo. Então o teu resumo vai fortalecer o teu título, certo? Então tem que ser atrativo, você tem que dizer no resumo para o editor, ó, esse meu trabalho é muito bom, eu avanço na fronteira do conhecimento e ele é importante para que as pessoas leiam, tá? Então quem faz trabalho bom com título ruim e resumo ruim, geralmente não consegue publicar, tá? Porque ele está perdendo a oportunidade de fazer o seu trabalho interessante à primeira vista, que é título e resumo, tá? Então na hora da publicação também coloca aí teus principais achados para o editor ver o valor do teu trabalho e decidir mandar para revisão, mandar publicar, tá certo? Isso aqui, pessoal, até quando eu expliquei para vocês já antes, né, que na seção de guia para autores, as próprias revistas dão essa dica aqui para você. As próprias revistas dizem, não use palavras-chave, né? Porque assim, você tem resumo, nós já acabamos resumo, agora estamos em palavras-chave. Não use palavras-chave, né, para as mesmas do título. Por quê? Porque eles pedem palavras-chave? É para os buscadores encontrarem você. Tá? Se você trabalha numa área, você coloca as palavras-chave da área, então quando alguém pesquisar aquele tema no buscador científico, vai achar o teu artigo. Tá bom? Só que os buscadores científicos, geralmente, usam 3 partes do teu artigo para fazer lá o algoritmo de busca. Geralmente eles usam título, resumo e palavra-chave. Então, ou às vezes só título e resumo. E também você pode mudar lá, né, na hora de buscar, mas no geral é isso. Título, palavra-chave e resumo. Se você usar as mesmas palavras-chave, se você escolher as palavras-chave que já constam no título, você está perdendo a oportunidade de aumentar o poder de busca do teu artigo. Certo? Então, se você colocou lá em cima doenças cardiovasculares e aqui no título, e aqui na palavra-chave, doenças cardiovasculares, você perdeu a oportunidade. Coloca outra coisa relacionada. Tá? E aí aumenta o poder de busca, o poder do teu artigo ser encontrado em buscas com palavras diferentes. Tá? Então não usar as mesmas. Usa palavras que realmente representem o teu trabalho. Tá? Se você, como eu já falei para vocês, palavras de cunho muito generalista não atraem as pessoas. Por quê? Porque todos os artigos têm palavras generalistas. A pessoa geralmente busca um tema em concreto. Certo? Então você tem que colocar as palavras específicas, mas elas têm que ser específicas e que realmente representem o teu trabalho. Tá? Se você tem dúvida do que significa alguma palavra, né, não coloca. Pergunta ao teu orientador, aos outros pesquisadores, mas palavras que realmente representem o que você fez. Certo? E aí, uma vez que você listou várias palavras que realmente representam o que você fez, a revista ela só te dá a oportunidade de colocar, não sei, 5 ou 6. E aí qual é as que você escolhe? Aquela que você acha que vai ser mais buscada pelas pessoas. Tá? Se você às vezes coloca uma palavra tão inusual, uma palavra tão, certo, representa o teu trabalho, mas não é aquilo que as pessoas buscam. Tá? E também aqui vem a questão de marketing, né? Você tem várias palavras que definem o teu trabalho. Coloca aquelas que você acha que um pesquisador interessado na tua área vai escrever. Certo? Então ele vai escrever e vai sair teu artigo.
tá bom? E aí vai dar bastante visibilidade ao teu artigo, que essa é a função das palavras-chave, tá? É que elas deem visibilidade ao teu artigo. Então, além das que definem bem, entre as que definem bem o teu trabalho, as que você acha, teu grupo acha, teu orientador acha, que as pessoas vão se interessar, aquelas que as pessoas vão escrever, tá bom? Então, pessoal, finalizamos aqui o nosso vídeo. Deixa a tua dúvida, deixa teu comentário, se gostou dá o like, inscreva-se no canal para receber o aviso dos próximos vídeos, compartilha com teus amigos, manda para o grupo, manda para as pessoas que você conhece, que vão começar a escrever artigo, tá? Deixa aí algum comentário se você gostou ou não gostou, e até o próximo vídeo. Grande abraço.